Hoje é quarta, 29 de janeiro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Fluminense. A primeira partida da equipe principal do Glorioso nesta temporada de 2025. Estádio Newton Santos, 21 horas e 30 minutos, Botafogo e Fluminense. O time campeão da América voltará a campo. Vai enfrentar um clássico contra um adversário que já vem de 2 partidas no campeonato estadual, que vem de uma semana a mais de treinamentos. Porém, o Botafogo vai fazer de tudo para largar bem e manter esses 2 anos que não perde para a equipe das Laranjeiras. São 6 vitórias consecutivas contra o adversário tricolor. E hoje, no estádio Newton Santos, os comandados de Carlos Leiria jogarão novamente contra a equipe das Laranjeiras. Tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Fluminense nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Você quer comprar um produto licenciado do Botafogo e vários produtos em promoção lá na GoCase? Vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição para vocês poderem ver cada produto que a GoCase tem à sua disposição. Garrafinhas, capinhas, carregadores portáteis, N produtos que você pode comprar nesta parceira do canal do TF e parceira do Botafogo. Se utilizar o meu cupom canal do TF, tem desconto, 5%. Se comprar uma capinha, ganha outra. Então entre agora na GoCase, link no primeiro comentário e também na nossa descrição. Hoje, às 21 horas e 30 minutos, o time do Botafogo entrará em campo. Depois de muitas partidas como equipe alternativa, o Botafogo voltará com a equipe campeã da América. Claro, saíram vários jogadores, principalmente os reservas, mas o Glorioso voltará a jogar hoje. O jogo será transmitido pelo Premier e também pelo Sport TV, além da plataforma Gold. O Glorioso, que está trabalhando há bem menos tempo que a equipe do Fluminense, voltou no dia 14, então você teve ali poucos dias, hoje, dia 29, são nem 2 semanas de treinamentos, mas os comandados por hora de Carlos Leiria terão ali a sua primeira partida no estádio Newton Santos após a conquista do tricampeonato brasileiro. Do time campeão da América, o Botafogo não terá apenas 2 titulares, Luiz Henrique, que foi para a equipe do Zenit, e Thiago Almada, que foi para a equipe do Lyon. O grande problema está no banco de reservas, tanto no comando e também nas alternativas, já que o Botafogo ainda não terá nenhum reforço à disposição. O provável time para jogar hoje contra a equipe das Laranjeiras deve ser John, Vitinho, Halter, Barbosa e ao seu lado o Alex Telles. O Bastos deve ser preservado, pelo menos esta foi a informação do portal GE de ontem. O meio-campo com Gregor e Marlon Freitas. Ali fica a dúvida se ele vai manter aquela maneira de jogar que você teve ano passado, de 2 pontas, Savarino de 10 e Igor Jesus, ou se de repente ele pode dar uma oportunidade para o Yarley, para o Rafael Lobato jogando aberto pelo lado direito, você teria o Matheus Martins pelo lado esquerdo, e com isso você teria um time bem parecido com aquele que foi campeão, tanto brasileiro e também da Copa Libertadores da América. O que mais me preocupa na partida de hoje é a questão física e também o Carlos Leiria, que se demonstrou nos últimos jogos um técnico que não tem tantos repertórios. E quando cisma de fazer ali alterações, o time perde totalmente as suas configurações. E claro, você não tem tantas opções no banco de reservas. Se você tiver que fazer muitas alterações, o Botafogo vai trocar 5 desses jogadores, o que você tem no banco são jogadores inexperientes, jogadores ainda sem muita bagagem e, claro, o time titular ainda sem pernas. O Botafogo entra hoje no Clássico, a primeira partida na temporada, contudo, para vencer o time do Fluminense, que também está ainda em formação no campeonato estadual. Para contar um pouco de como anda a equipe das Laranjeiras, chamo o Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, TF! Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos então para a análise do clássico vovô. Vamos falar do Fluminense, adversário do Botafogo nessa quarta, na, enfim, estreia do time principal do Alvinegro no Campeonato Carioca. O Fluminense tem uma campanha parecida com a do Botafogo, 6 pontos, mas está um pouquinho atrás, em 8º, porque tem uma vitória a menos, uma só no estadual até aqui. 3 empates, uma derrota, fez 4 gols, tomou 3. Essa análise aqui tem muito do que a gente viu nos 2 últimos jogos do Fluminense no estadual, que foram os únicos com o elenco principal, já que o Fluminense também começou com sub-20, time B, enfim, como queira.
Só que 2 jogos, um com um time que parece ser o titular, o outro poupando alguns do que parecem ser os titulares, justamente pensando no jogo contra o Botafogo, imagino eu. Então é uma análise muito pequena, de 2 jogos apenas, com times diferentes, com escalações diferentes. Então, para ajudar a enxertar um pouquinho essa análise tática, eu também trago algumas tendências do que a gente pôde ver no final da temporada passada, no Brasileirão, já que parte do time está mantida, então os jogadores tendem a demonstrar as mesmas virtudes e os mesmos problemas, e claro, pela manutenção do Mano Menezes no comando técnico da equipe, o que tende a fazer com que o time jogue de uma maneira muito semelhante. Então vamos lá, começando pela defesa do Fluminense, tem demonstrado uma dificuldade na marcação pelos lados. O do lado direito, a gente já tinha essa noção de algum tempo pela questão do Samuel Xavier, que é um lateral direito de veia muito ofensiva, muito importante lá na frente, no terço final, mas que em alguns momentos tem essa dificuldade na recomposição. Então esse é um problema já conhecido do time do Fluminense. No jogo contra a Portuguesa, que teoricamente foi o jogo dos titulares, pelo lado esquerdo jogou o Fuentes, recém-chegado no time do Fluminense. E o Tricolor marcou muito mal pelo lado esquerdo. A Portuguesa conseguiu criar boas chances pelo seu lado direito, a esquerda do Fluminense, e levar perigo por ali. Então, se a gente tiver Samuel Xavier e Fuentes, a tendência é de dificuldade na marcação dos 2 lados. Algo que o Botafogo pode e precisa se aproveitar, já que tem esse jogo característico pelas pontas. É difícil falar em algo característico do Botafogo, sem Arthur Jorge, com 2 perdas importantes, Almada e Luiz Henrique, sem a gente ter muita ideia do que o Leiria vai levar a campo com o time profissional agora, né, com o time principal, mas enfim. Acho que é um estilo que pode casar essas deficiências do Fluminense com o que o Botafogo costuma mostrar, né? Imagino que os jogadores tenham a tão falada memória tática para colocar isso em campo. Outro problema do Fluminense é que o time não tem volantes de pegada, aquele pitbull, né, o típico camisa 5 mordedor. São bons jogadores no meio campo, não questiono a qualidade de quem joga por ali, mas a impressão que eu tenho é que todo mundo ali ou é meia de criação ou é segundo volante, e aí falta aquele cara um pouco mais marcador, o que faz com que a marcação do Fluminense por dentro seja um pouco mais frouxa. Isso acaba permitindo que o adversário tenha espaço por dentro para tabelas rápidas ou a aproximação para fazer chute de média e longa distância. Porque quem está ali jogando de volante não chega junto no cara que está com a bola dominada. Então é fácil triangular e também é fácil carregar até a intermediária para um chute de média e longa distância. Outra questão importante do Fluminense é que o Tricolor tem problemas ali com os contra-ataques. Isso tem a ver, claro, com a formação da sua linha defensiva, não só do seu miolo, mas considerando também o que eu já falei aqui dos seus laterais. Os laterais sobem, eles também já têm certa idade, como o caso do Samuel Xavier. O René, que jogou no time reserva, também já tem uma idade um pouco mais avançada. Os 2 Thiagos, o Manuel. Então é uma defesa um pouco mais, entre aspas, aí, envelhecida, pesada, com dificuldade de fazer essa marcação numa jogada em velocidade. E tem um outro fator que contribui: a pouca recomposição dos jogadores de meio e de frente. O Ganso, que não está jogando, é um bom exemplo disso. Os pontas dificilmente fazem essa recomposição. O John Arias não é muito de voltar, o Keno não é muito de voltar, o Cano menos ainda. Então falta gente em alguns momentos, principalmente nesse tipo de jogada em contra-ataque. Pensando no Fluminense agora, lá na frente, no ataque. Já falei aqui, mas vale salientar, avanço importante do Samuel Xavier. Ele é um cara que costuma dar superioridade do lado direito, principalmente com o John Arias. A tendência é que o Arias volte nesse jogo contra o Botafogo. Eu não sei em que posição ele vai jogar, se ele vai atuar como um 10 centralizado, já que o Ganso não está podendo jogar e que o Renato Augusto saiu machucado contra o Madureira. Eu até imagino que seja. Mas em situações normais o John Arias é o ponta direita e faz uma dobradinha muito boa com o Xavier, porque ali acontece superioridade. Então é possível tabela, é possível jogada de velocidade com ultrapassagem. É uma dupla que se completa e que pode se completar mesmo não jogando próximo, mesmo que o Arias jogue mais deslocado para o meio de campo. Outro ponto importante do Fluminense é a aproximação dos volantes. Se falta essa pegada por dentro do meio campo para eles, sobra qualidade para fazer a saída de bola. Mesmo que não seja mais aquela saída tão característica do Diniz. Mas são jogadores que têm esse DNA. O Martinelli no time que jogou contra a Portuguesa e o Nonato que jogou contra o Madureira são bons exemplos disso. Conseguem conduzir a bola, conseguem participar de uma jogada ofensiva, aparecer para a finalização porque tem qualidade com a bola no pé. Essa aproximação deles precisa ser bem marcada pelo Botafogo.
Outro ponto importante, já falei aqui que o Ganso não joga, está com miocardite, afastado até segunda ordem. Então, os camisas 10 do Fluminense até aqui, sem o Arias também, que por questão física também não está jogando, tivemos o Lima no jogo e o Renato Augusto no outro. Os dois não têm a mesma característica do Ganso e não vivem o mesmo momento do Ganso. O Lima é até um volante que virou meia, então nem dá para cobrar a mesma característica e o mesmo jeito de jogar do Ganso. E aí, sem esse 10-10 que é o Ganso, o time do Fluminense joga muito menos por dentro e muito mais baseando pelas pontas. E aí, para mim, os destaques até aqui foram os caras da esquerda, o Canóbio e o Serna, ambos no jogo contra o Madureira. O Canóbio começou jogando, foi muito bem pelo lado esquerdo, depois ele foi deslocado para a direita e o Serna entrou na esquerda e também entrou muito bem. Acho que um desses dois tende a ser titular no jogo contra o Botafogo, vamos ver se eu vou acertar. 2 pontos importantes também do Fluminense ofensivamente falando. A jogada aérea é muito forte nas bolas paradas, principalmente quando busca os dois Thiagos, que são altos, sobem e aparecem muito bem para o cabeceio, o Silva e o Santos. E bom, Arias e Cano é uma dupla decisiva, com assistência, com gols, de diferentes métodos, porque eles têm muito recurso, dentro e fora da área. Vão se procurar, vão dialogar. E o Botafogo precisa estar muito atento a essa aproximação dos dois, porque é aí que reside o grande perigo do Fluminense já desde o ano passado. É isso, gente. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fale aí, Leozão. Fala TF, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de Botafogo e Fluminense, mas de um jeito diferente. Normalmente vocês vêm aqui eu falando sobre números, jogos, curiosidades, jogadores, mas dessa vez eu quero falar de uma história que começou em 1907 e só terminou 89 anos depois, em 1996, com uma briga entre Botafogo e Fluminense envolvendo o campeonato estadual. Mas antes eu quero lembrar para vocês que 2025 é um ano importante para o Clássico Vovô, o terceiro mais antigo da América, o mais antigo do Brasil, completa em 22 de outubro de 2025 120 anos de história, 120 anos de rivalidade. Mas vamos sair de 1905 e vamos para 1907. Botafogo e Fluminense disputaram com Paysandu e Internacional da Barra da Tijuca o campeonato estadual daquele ano. Guardem o nome do Internacional da Barra da Tijuca, porque ele vai ser muito importante aqui no desenrolar dessa história. Então guardem o nome do Internacional da Barra da Tijuca. Botafogo e Fluminense terminaram a competição empatados com 10 pontos. O Fluminense se declarou campeão estadual segundo uma regra da Liga Metropolitana de Futebol, que constava que o campeão seria determinado via saldo de gols em caso de empate, e não num jogo de desempate. O Botafogo se sentiu lesado e não aceitou essa regra. Exigia uma partida desempate contra o Fluminense, que no seu lugar de campeão não aceitou essa partida desempate, muito disso apoiado pela regra. O Botafogo se considerava prejudicado porque nas últimas rodadas o Fluminense, que já tinha um saldo muito bom, e o Botafogo, que precisava correr atrás, não teve esse direito, porque o Internacional da Barra da Tijuca havia abandonado o campeonato estadual. O Botafogo entrou em campo, o Internacional, que abandonou a competição, não compareceu, e o Botafogo venceu por WO. O seu saldo, que naquela partida começou como 0, terminou como 0. Dando um salto no tempo agora, em 1989, a FERJ considerou o Botafogo campeão estadual de 1907. O Fluminense recorreu em 1990 e voltou a ser o campeão de 1907. Mas esse recurso do tricolor durou pouco, porque no mesmo ano de 1990, o Botafogo foi considerado único campeão estadual de 1907. E ficou assim até 1995. Em 1996, depois de mais um recurso do Fluminense, dessa vez no STJD, a entidade viu que existiam alguns conflitos em ambas as versões, tanto de Botafogo quanto a de Fluminense, e então ficou a cargo da FERJ, em decisão administrativa, decretar Botafogo e Fluminense campeões carioca de 1907. O Botafogo conquistou o seu primeiro título e o Fluminense o segundo. Desde então,
A polêmica entre as duas equipes sobre o título de 1907 morreu. As duas equipes aceitaram o fato de uma ser a co-campeã da outra. Agora, em 2025, essa história é completamente diferente. Não vai ter briga, quem for campeão será campeão reconhecidamente, mas em 1907, muito desorganizado o campeonato estadual. Se a gente acha que o campeonato estadual desorganizado agora, lá atrás, era muito mais desorganizado. Mas que a história de 2025 seja a favor do Botafogo e que a gente comemore o centenário do Clássico Vovô com vitórias contra o Fluminense em 2025. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas, obrigado por suas participações. Conto com vocês hoje em nossa live pós-jogo lá do estádio Newton Santos. Será meu primeiro jogo no Newton neste ano de 2025. É jogar bola, os jogadores tentarem emular aquilo que eles faziam ano passado com o técnico Arthur Jorge. Tá meio que aqui no HD, os jogadores têm essas lembranças táticas, porque será o primeiro jogo que o Leiria não faça besteiras, que o Botafogo saiba, dentro das quatro linhas, vencer mais uma vez a equipe tricolor. Mas claro, qualquer resultado de hoje, uma vitória, não é para deixar o botafoguense empolgado, o empate não é para deixar nervoso e uma derrota também não é. É o primeiro jogo do time principal na temporada de 2025. Como até vai entrar um vídeo hoje lá no Resenha com TF, eu estou falando de campeonato estadual, se tem que terminar ou não, os campeonatos estaduais no caso. Gente, ainda era para ser pré-temporada. Esse jogo, se fosse acontecer contra o Fluminense, era para ser um amistoso, onde as equipes poderiam fazer várias alterações no intervalo, trocarem os 11 jogadores se elas quisessem, mas não, vale 3 pontos e você tem essa pressão para esse confronto de logo mais. Tamo juntos, beijos, tchau, tchau e fui, fogo neles!